esse louvor porque tem tudo a ver com a ministração de hoje. Vou falar um pouco do nosso mestre. E o tema dessa ministração é um madeiro esquecido. Me chamo Danilo, para quem não conhece, sou diácono na Opa. E Deus colocou no meu coração foi algo sobre acessar o sobrenatural. Vou estar lendo Mateus 27, 32. Eu vou ler para adiantar, tudo bem? Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e forçaram-o a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram a roupa dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali, porque por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam ali lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz, e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejam se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Só que aqui, versículo-chave 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Deus havia me incomodado por semanas, por meses. Eu até comentei com meu irmão um tempo atrás, falei: olha, a próxima vez que eu ministrar, eu vou falar sobre acessar o sobrenatural. Por quê? A gente tem ouvido muito sobre oração, orar, buscar a Deus. E tem muitas pessoas que têm feito isso, ido orar, ido no seu quarto, ou onde quer que seja, e se apresentado a Deus. Eu quero convidar a gente a ir além. Como ir além? Eu vou ilustrar um pouco do que acontecia com os sacerdotes aqui, antes do véu se rasgar. Na porta do Santo dos Santos, haviam muitos que iam até o templo de Deus para orar. Só que só o sumo sacerdote tinha acesso livre dentro do Santo dos Santos, que era o local onde estava a Arca da Aliança, no Antigo Testamento,
E só o sumo sacerdote podia entrar para fazer sacrifícios a Deus. Os demais tinham ficado lá de fora do Santo dos Santos. Com o sacrifício de Jesus, essa divisão, esse véu, se rasgou. Não há mais separação entre o homem e Deus. Né? Havia um véu que protegia o Santo dos Santos, o local santíssimo. E com o sacrifício de Deus, o sacrifício do nosso Deus Jesus, esse véu se rasgou. Eu quero discorrer sobre isso. Será que nós não temos costurado o véu novamente? Porque uma coisa é orar e outra coisa é acessar o Santo dos Santos. Porque muitos se chegavam à porta, de frente ao Santo dos Santos, se ajoelhavam ali perante a Deus. Só que ou poucos acessavam de verdade o local do Santíssimo. O que eu quero elucidar hoje? Será que a gente tem acessado o sobrenatural? Ou simplesmente a gente tem ido à porta do Santo dos Santos, perante a Arca da Aliança, mas não temos acessado? Porque, de verdade, às vezes a gente reluta com Deus. Eu falo por mim, falo assim: Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas o Senhor não tem respondido. E Deus respondia para aquele que estava lá dentro do local santíssimo, aquele que tinha acessado o sobrenatural. Eu estava comentando com o cabeleireiro, o Thiago, ele é cristão, ele fazia parte da Rios, agora está visitando alguns ministérios. Eu falei, Thiago, a oração tem se tornado um ritual, sabe? As pessoas quando colocam o joelho no chão, não tem mais a noção que quando você coloca o joelho no chão e se conecta a Deus, você se transporta para o céu, sabe? Você se conecta com Deus. As pessoas têm feito como um ritual. Se apresenta perante a Deus, coloca o joelho no chão, mas não sai do quarto. Não sai do seu quarto, ou não sai da cozinha, ou não se orando. Sabe? A oração não passa dali. A oração não sai dali. Porque, de verdade, a gente tem feito um ritual e não tem se conectado de verdade com Deus. Sabe? E quando eu estava conversando com Deus sobre essa ministração, ele me fez ver um flash, como fosse, olha, quando você colocar o joelho no chão de coração, seu espírito tem que se teleportar para o céu, tem que se conectar ao céu. Você não está mais na sua cozinha, no seu quarto, no seu banheiro, você não está mais ali. Você está perante o Senhor. A gente tem que parar. Falo por mim. E eu tenho aprendido muito, falo, poxa, por que muitas vezes eu oro e às vezes eu não sinto nada, não sinto a presença de Deus, ou às vezes Deus não me ouve? Será que a gente tem acessado o sobrenatural? Porque se a gente pegar os profetas, os apóstolos, ou quem for, quando eles entravam para orar, era de verdade. Não era para fazer um ritual, não era só para se ajoelhar dentro do quarto. Não, eles falavam, eu vou entrar na presença de Deus. Eu vou estar falando alguns exemplos de pessoas que chegaram no quase, de pessoas que acessaram o sobrenatural. Falei desse exemplo do sacerdote, o sumo sacerdote que acessava o sobrenatural, o local santíssimo, e dos outros que ficavam à porta, fora o povo que ficava fora do templo, né? Então, dependiam de uma pessoa para levar as causas deles até Deus. Hoje nós não precisamos mais. Hoje nós podemos adentrar o local santíssimo. A gente tem que parar de paralisar na porta por N motivos e começar a acessar. Falar do povo que falou para Moisés: Moisés, fala você com Deus. Nós ficaremos aqui embaixo no pé da montanha. Vai lá você e fala com Deus.
Moisés sobe a montanha e fala com Deus. Entra também no outro local santo, na presença de Deus. Muitas vezes a gente tem feito que nem esse povo. A gente para no pé do monte. Por medo, por receio, não sei porquê. A gente tem que entender que, novamente, o sacrifício de Jesus nos fez ter livre acesso a isso. Temos que ter coragem de ir mais além. Poxa, estamos orando, mas vamos mais além? Vamos tocar o coração do Mestre? Acessar não com medo, sim com temor. Não estou dizendo que tem que acessar de qualquer jeito, porque o sumo sacerdote, Moisés, todos tinham temor, mas não medo. Outro exemplo, a mulher que tocou as vestes de Jesus, mulher que tinha um fluxo de sangue, e em meio àquela multidão, vai lá e toca nas vestes de Jesus e é curada. Por quê? Os outros que estavam ali também apertando Jesus, pode simbolizar até muitas vezes a gente. Muitas vezes a gente aperta Jesus com nossas orações, com nossas petições. Às vezes a gente até cansa de apertar Jesus, querendo extrair uma cura, uma libertação, uma causa, o que seja. Quantas das vezes a gente aperta Jesus e não sai nada, não recebe nada, não ouve nada? Um segredo dessa mulher. Primeiramente, antes de a gente apertar o Mestre, a gente tem que ativar a nossa fé. Antes dela tocar em Jesus, ela ativou a fé dela. Ela falou: eu creio, eu vou receber. Não será apenas uma oração, não será apenas um toque. E quando a gente ativa a nossa fé, a gente não toca o corpo de Jesus. As pessoas tocaram o corpo, aquela mulher tocou o espírito. E é no sobrenatural que há a resposta. A gente tem que parar com essa ansiedade de fazer ao contrário. Primeiro apertar o Mestre, depois ter fé. O primeiro passo é ter fé. O primeiro passo é ativar a fé. Por quê? Dessa forma, quando a gente tocar, apertar o Mestre, a gente vai tocar no espírito, no sobrenatural, porque o sobrenatural está na resposta, está no espírito. A gente tem que começar a entender isso. Eu mesmo não entendi muito, sabe? Essa semana Deus falou comigo e falou: Deus, eu não estava orando como se deve. Muitas vezes de qualquer jeito, sentava ali e falava com o Senhor de qualquer jeito, e depois a dúvida no meu coração: será que Deus vai fazer ou será que Deus não vai fazer? Não sei vocês, mas eu não deveria duvidar de Deus, e muitas vezes a gente duvida que Deus pode fazer. Ou orações que eu fiz assim: Deus, o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, o Senhor faz, tal, não, tudo bem se o Senhor não fazer. Eu ficava dando às vezes desculpa, ou querendo passar um pano assim. Não, Deus faz o que Ele quer, sim, mas muitas vezes Ele quer fazer e a gente não acredita, a gente não tem fé para isso. Outro exemplo: você tem mergulhado no Rio Jordão? Naamã. Outro exemplo: eu acredito que ele deve ter procurado milhares de opções para ser curado. Milhares. Até se chegar a Deus. Na vida do profeta. E o profeta vai falar para ele: vai lá e mergulha no Rio Jordão. E ele foi relutante. Mas depois ele foi. O nosso problema muitas vezes
a desobediência. Deus manda a gente fazer determinadas coisas que pra gente às vezes parece loucura. Sabe? Às vezes parece, a gente fala, não Deus, que isso, besteira, não vou fazer não. Isso aí não tem nada a ver. É contrário, muitas vezes, o que ele manda fazer, a nossa mente humana, a nosso raciocínio lógico. Minha esposa briga comigo direto, fala que eu sou muito... como eu posso dizer? Racional, exatamente. Eu penso muito... eu tento fazer muitas coisas antes de entregar para Deus. Eu lembro que o Nando, esse dia eu estava ministrando e falou assim, você tem que se esforçar, você tem que buscar, você tem que fazer para conseguir, mais ou menos dessa forma. Estar feliz, você não pode se acomodar, tal, não sei o quê. Eu sou uma pessoa que eu não me acomodo de jeito nenhum. E aí eu parei para pensar, será que um dia eu vou estar feliz? Porque eu não paro, eu sempre quero mais e mais e mais e mais e mais, e trabalhando e lutando. E será que eu tenho feito o que é certo primeiro? Apresentado as minhas causas a Deus antes de dar o primeiro passo? Será que eu não tenho ido contrário à vontade de Deus? Sabe? Porque às vezes a gente acha que o caminho, assim, sabe, está bem claro para nós. É só fazer isso e pronto, acabou. Que vai dar certo. E aí Deus está falando o contrário, que parece loucura. E a gente é relutante. Somos relutantes à vontade de Deus. E a gente perde muita coisa às vezes, muitas conquistas. A gente perde de conquistar, de acessar o sobrenatural, porque a gente não é obediente. Um menino me questionou, trabalha comigo essa semana, sobre algumas coisas sobre a Bíblia. E eu respondi para ele, eu falei, olha, não tenho todas as respostas. A Bíblia não relata algumas coisas, mas quando chegar no céu, eu acho que vou passar um ano perguntando, tirando dúvidas. Mas eu vou obedecer. Foi a resposta dele. O que eu sei é suficiente para eu obedecer. Então o que a gente vai pensar? Para acessar o sobrenatural, tem que ter obediência. Não importa o que a gente pensa sobre isso, se a gente acha que é certo ou errado. O que importa é o que Deus pensa. Outro exemplo. De novo Moisés. Você tem se achegado à sarça ardente? O que eu quero dizer com isso? Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, que o lugar que está pisando é santo. E, basicamente, vem aqui, Moisés, vamos conversar. Quando eu falo tira as sandálias dos nossos pés, Deus está falando, não se achegue de qualquer jeito. Não vem até mim de qualquer jeito. Há uma preparação antes. Respira. Sabe? Muitas vezes a gente entra como um filho chorando na frente de Deus. Pai, não sei o que, aconteceu isso, aquilo outro. Eu acho que vocês, quando os filhos, para quem tem filho, pai, o filho chega chorando, falando de qualquer maneira, tá? Muitas vezes a gente nem entende nada que o filho quer. Só vê ele chorando. A mãe que não sei quem, que não sei o que, o pai que não sei o que, e tipo... Respira. Nós não vamos se chegar a Deus de qualquer jeito mais. Respira. Se conecta com Deus. Ativa a fé. Adentra ao local santíssimo. Fala, Pai, vamos conversar. Eu tenho algumas causas. Tenho alguns conselhos a receber. Tenho algumas decisões a tomar. Não podemos chegar de qualquer jeito. Um hábito que eu peguei é de, antes de começar qualquer oração, pedir perdão pelos meus pecados. Porque eu falo pra caramba. O ser humano é falho demais. Por mais que
tentamos não errar. Erramos. Não somos perfeitos. Mas eu entendo que eu me converti. E os meus erros são conduzidos pela carne. E eu vivo Cristo. Cristo me perdoa. O sacrifício na cruz me permite essa chegada a Deus. E não mais de qualquer jeito. Buscai a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Mais um ensinamento de Deus para nós. Vamos a chegar a Ele. Colocar os joelhos no chão. Você não está colocando seu joelho apenas, você está colocando o seu coração. Você está colocando sua alma, corpo e espírito. Sabe? Temos que começar a colocar as nossas causas debaixo do nosso joelho. Porque se você coloca, quando você não coloca nada debaixo dos seus joelhos e se ajoelha, seus joelhos machucam. Você se incomoda, a oração se torna pesada. Agora quando você começa a colocar causas debaixo do seu joelho, coisas para apoiar, o seu joelho não mais dói, não há mais incômodo. Quando eu falo colocar causas, muitas vezes a gente fala assim, hoje eu não tenho nada para orar, minha vida está perfeita, está legal. Tem milhares de pessoas que estão precisando de oração. Todos os dias temos causas para orar. Assim como o sumo sacerdote entrava dentro do local santíssimo, para levar a causa do povo, que a gente venha começar a fazer da mesma forma. Tem pessoas que não acessam o local santíssimo porque não sabem, porque muitas vezes tem medo. E quando a gente começar a acessar o sobrenatural de verdade, que a gente acesse com tudo que puder, com todas as causas dos outros, com todas as petições, com vidas que precisam ser curadas, restauradas, vidas que precisam ser transformadas. Vamos começar a colocar debaixo do nosso joelho, porque essa é a nossa missão: ajudar ao próximo de forma física e de forma sobrenatural. Eu tenho vivido experiências legais, ensinamentos de vida, porque eu trabalho no grupo HG, que é dono da Mil. Então eu visito hospitais. Então, quando eu entro dentro dos hospitais, eu oro dentro dos hospitais. Conversando com ele, eu oro dentro dos hospitais. Mas eu vejo tanta dor, sabe? Eu vejo pessoas com câncer, pessoas com N dificuldades, pessoas novas, velhas, independente da idade, pessoas que estão passando por dificuldades. Tem um diretor de um hospital que ele está com câncer agora e eu tava em casa, tava tomando banho e me veio ele à memória. Eu falei, nossa, meu, ele tá com câncer, ele tava bem. Gravamos um vídeo dele recentemente. Ele gravou com a gente, tava super bem, de uma hora para outra agora eu vi uma foto dele, ele com câncer, careca e tal. Mas por que você não coloca ele debaixo dos seus joelhos também? Fica só comentando. Eu faço quando Deus fala comigo, ele vem assim, e dá um tapa na minha. Eu gosto dessa forma de falar. E eu coloquei ele nas minhas orações. Eu falei pra ele. Eu falei, não é só ele, tem muita gente. Orar em espírito e em verdade. Quando colocarmos essas pessoas debaixo dos nossos joelhos, que seja de verdade, não seja por obrigação, não seja porque eu tenho que fazer. Não, ninguém é obrigado a nada. Só que se somos gratos a Deus, se somos cristãos de verdade, se queremos fazer a obra de Deus, se queremos mudar vidas, famílias, tem que ser de verdade, porque se não houver verdade, nada valerá. Se a gente chegar a Deus, Ele também se achega a nós. Muitas vezes Ele está aqui, ó, na nossa frente, fala, filho, mais um passo.
mais um só. Confia. Mais um. E a gente para no pé da montanha, na porta do local santíssimo, longe da sarça ardente. Sabe? Deus, Ele se apresenta a nós querendo que a gente viva experiências sobrenaturais. Outro exemplo, Pedro andando sobre as águas. Deus ensina a gente a confiar nele. Ensina a gente a entregar o coração. Fala para Pedro: Pedro, vem, pode vir, pode andar sobre as águas. E Pedro começa a andar. Ele não conseguiu chegar até Jesus andando sobre as águas, mas ele deu o primeiro passo e confiou. O mestre não deixou ele afundar. Nós mergulharmos em Deus, tenho uma plena certeza que Ele nos afundar. O mestre pegar a gente pelas mãos e nos fará andar sobre as águas. Quando andar sobre as águas para os dias de hoje, milagres acontecerão, vidas serão restauradas, nossa vida será mudada, venceremos. Quando eu falo venceremos, não é financeiramente não, é ter uma vida plena e realizada. Jesus ensina a orar o Pai Nosso como filho, com intimidade e não de longe. Deus me deu uma ilustração. O filho, quando ele vai chegar para pedir alguma coisa para o pai, eu observo bastante. Eu vejo que os filhos de vocês muitas vezes descem da escolinha, vem, pega na roupa de vocês assim, fala: pai, mãe, não sei o que, olha isso aqui e tal, ou pede alguma coisa. Isso é intimidade. A gente tem que ser que nem esses filhos, que se achega ao pai bem próximo, balança a roupa de Deus e fala: pai, eis aqui as minhas causas, eis aqui a causa do meu irmão, da minha família, dos meus amigos. Porque a gente muitas vezes a gente pede como se fosse um estranho, como se fosse um vizinho. Um vizinho, quando vai pedir alguma coisa para você, ele vai lá do portão e bate palma. Ô vizinho, nem entra na sua casa. Muitas vezes fala: você pode me ajudar com isso? Você vai e acaba ajudando. Só para ilustrar a diferença de um filho para um vizinho. E muitas vezes a gente tem se comportado como um vizinho. A gente não adentra a casa do pai. A gente não adentra a presença do pai de verdade. A gente pede. Eu ajudo o próximo. Mas pelo meu filho, eu faço muito mais. E assim é Deus. E faz muito mais pelos filhos. Então, para acessar o sobrenatural tem que ter intimidade. Intimidade de filho. Estou quase encerrando. Outra coisa que Deus colocou no meu coração é que o Santos dos Santos é um lugar que não devemos entrar de mão vazia. Sabe? O sumo sacerdote entrava com sacrifícios. Trazendo do dia de hoje, muitas vezes a gente entra na presença de Deus de mãos vazias. Quando eu falo mãos vazias para nós hoje, coração vazio. Será que a gente não tem entrado na presença de Deus com as mãos vazias? Primeiro, entrar com o coração grato, com louvores, adorações, honras a Deus. Porque Deus consumirá aquilo, Deus receberá aquele sacrifício de louvores, de graça. Aí sim Ele respondeu. A Bíblia nos ensina muitas coisas.
coração vazio, não há nada para Deus receber. Antigamente, os profetas faziam diversos sacrifícios. Deus vinha, consumia holocaustos, recebia as ofertas. Mudou um pouco a forma de fazer o sacrifício, mas Deus ainda requer sacrifício. Então que nós vemos adentrar a presença de Deus com sacrifícios de louvores, de adoração, rendendo graças a eles, honrando a Ele, honrando. Outro detalhe, muitas vezes a gente com medo que Deus vai puxar a nossa orelha. Quem não já pensou nisso? Eu já. Fala, poxa, dei na bola, errei. E se eu entrar agora, falar com Deus, ele vai puxar a orelha. Vai me dar um tapa na orelha. Segundo filho, fala assim, aprontei, meu pai vai me pegar. Não que Deus seja mau, só que a gente precisa ser corrigido muitas vezes. Mas o que eu faço é entrar de qualquer forma. E o que eu aconselho é que nós entremos de qualquer forma na presença de Deus. Porque pior do que a repreensão é a ausência. Eu falo por exemplo, minha mãe, ela acabou saindo de casa separada do meu pai. E quem tem mãe, quem teve presença dos pais, sabe que mãe e pai pegam no pé. Não faz isso, menino, arruma a cama, faz aquilo, arruma, você bagunçou, deixou a toalha no chão, banheiro sujo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aquilo me incomodava. Claro, qual é o filho que não se incomoda a mãe puxando a orelha? Se incomoda. Só que quando ela partiu foi pior. Hoje eu vejo ela, se eu quiser todos os dias, ela mora perto e tudo. Mas não é a mesma coisa dela estar dentro da minha casa. E com isso eu aprendi que pior do que a repreensão é a ausência. E com Deus é a mesma coisa. Eu prefiro que Ele puxe minha orelha quando eu adentrar na presença dEle do que Ele se torne ausente, do que Ele fique mudo. Então que a gente não venha deixar de entrar na presença de Deus, mesmo que seja para ser repreendido, ser corrigido. Porque tudo é para o nosso bem. Tudo nos fará vencer. Para encerrar, devemos acessar o sobrenatural. Nunca mais parar na porta do templo. Nunca mais parar no pé da montanha. Nunca mais ficar longe da sarça ardente. Nunca mais ficar dentro do barco quando Jesus fala, anda sobre as águas. Nunca mais deixar de entrar no Rio Jordão para ser curado. Sempre obediente. Nunca mais ter medo de acessar a presença de Deus para ser repreendido. Nunca mais buscar a Deus sem ser de todo o coração. Nunca mais entrar na presença de mãos vazias. Nunca mais colocar apenas os joelhos no chão, sem causa ou sem conexão com o Pai. E sempre, antes de tudo, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele só responde àqueles que Ele se agrada. Não porque somos merecedores, porque Ele é misericordioso. Encerrando, não vamos esquecer do madeiro, o qual Jesus subiu, foi crucificado, morreu por nós, para garantir acesso livre ao Pai. Nunca mais esquecer o sacrifício de Deus.
sacrifício do nosso Senhor Jesus. Vamos fazer valer a pena. Jesus, você não morreu à toa. Vamos acessar o sobrenatural para mudar a nossa história, a história da nossa família, a história do próximo que está enfermo, que está preso, que está precisando de nós, que vai vir hospitais, clínicas de recuperação, as ruas, as casas, tomado pelo poder de Deus, porque viveremos constantemente no mundo físico, principalmente no sobrenatural, trazendo respostas, sendo um canal de bênção na vida de muitos, porque verdadeiramente iremos orar como se deve orar, iremos buscar como se deve buscar. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Olha esse texto aí, olha mesmo por uma coisa. Esse texto é interessante porque é o final da vida de Jesus. É o final. E antes dele morrer e ressuscitar, Jesus andava com 12 pessoas. Interessante que no momento mais difícil dele, no momento que era necessário aquelas pessoas mais estarem próximas dele, todos, foge. E é um paralelo muito interessante porque nós como seres humanos, quando a coisa aperta de tal jeito, de tal maneira, a primeira coisa que nós queremos fazer é fugir do problema, sabe? Falar, não, cara, não dá isso aí pra mim, esquece, isso aí não vale. E o Danilo, ele citou um negócio importante, que quando as pessoas iam levar iam à casa de oração, né? Era como se fosse uma casa de oração, e iam levar a oração ou a petição para os sacerdotes, eles levavam algum presente como forma de agradecimento para Deus. Eu só quero finalizar no sentido de que quando as pessoas levavam aquilo como forma de agradecimento para Deus, é porque elas tinham certeza que Deus ia responder. E esse agradecimento já era sabendo e falar, cara, eu estou levando isso daqui como sacrifício, e entregava lá para o sacerdote porque tinha certeza que Deus responderia. Nós temos vivido uma geração que as pessoas não têm a certeza se Deus responde ou não. Eu não consigo entender como não acreditar, ou seja, ou melhor, como acreditar em um Deus e não ter a certeza que Ele responde. Não faz sentido. É muito legal essa palavra. Fique aí para nós pensarmos e ter um coração muito grato. Feche seus olhos, eu quero finalizar.